Bom, terceiro ano, vamos começar então as atividades de hoje. A primeira é a de português, ok? Página 121. Todo mundo abrindo na página 121, né? Alguns já estão com o livro aberto. E aí você vai usar o caderno também de linguagem. No caderno de linguagem, em uma folha limpa, você vai fazer o cabeçalho, ok? Você irá pular uma linha e escrever atividade página 121. Combinado? Feito isso, você irá vir aqui. Eu dividi essa atividade em duas etapas, para não ficar muita coisa para vocês fazerem em um único dia. Hoje, vocês irão copiar e responder apenas essas duas perguntas aqui, ó, essas duas bolinhas. Tá vendo que tá separado? Ué, professor, e essas outras duas eu não vou fazer hoje? Não, você não irá fazer hoje. Eu vou dividir essa atividade em duas aulas. Combinado? Por que a gente não pode fazer tudo hoje? Porque além dessa atividade, vocês terão outras. Por exemplo, a gente tem atividade de matemática, nós temos também atividade de história, de ciências, senão fica muita coisa para um dia só. Combinado? Então, hoje você irá copiar no caderno de linguagem essas duas questões. Vamos lá, então. No vídeo passado, eu fiz a leitura do texto com vocês, ok? Se vocês sentirem necessidade, poderão ler o texto novamente, é muito importante para conseguir responder, ok? Agora reflita com os colegas e o professor sobre estas perguntas. Primeiro, você pode até colocar no caderno. Pergunta 1. Em sua comunidade, as pessoas mais velhas são valorizadas? Qual a importância delas? No meio que você vive, entendeu? No meio que você vive, as pessoas mais velhas são valorizadas? Vou dar um exemplo na sua família. As pessoas mais velhas são valorizadas? Sim ou não? Qual a importância delas? Se elas são valorizadas, qual é a importância que essas pessoas mais velhas têm nessa comunidade, têm na sua família? Ai, professora, eu sempre vejo minha mãe falando que a gente sempre tem que respeitar os mais velhos por uma questão de, por exemplo, educação. Desculpe também, a educação, querendo ou não, passa a ser uma obrigação da gente, né? Porque eu acho que o respeito, ele tá em qualquer lugar. Até para tratar os animais, a gente tem que ter educação e respeito, ok? Então, assim, por exemplo, professora, eu acredito que as pessoas mais velhas na minha comunidade, por exemplo, na minha família, elas são valorizadas porque elas são experientes, né? Elas que nos transmitem saberes, conhecimentos, principalmente, por exemplo, as nossas avós, né? Sempre tem, às vezes, uma receitinha caseira para uma gripe, para alguma coisa que a gente está sentindo. Isso, querendo ou não, isso é um conhecimento que eles trazem da sua geração e levam até nós, ok? Segunda pergunta. Na comunidade em que você vive, há um griot, como em comunidades africanas indígenas? Na comunidade que você vive, por exemplo, na sua família, na igreja que você frequenta, existe uma pessoa com um griot africano ou indígena? Existe? Quando eu falo existe, crianças, não é simplesmente na aparência física, eu falo assim nas características, no modo de agir. Existe? Sim ou não? Se for não, ótimo, você não precisa responder as demais perguntas. Agora, se for sim, você conhece alguma comunidade que tenha esse mestre? Por exemplo, professora, tanto na minha igreja como na minha família não existe nenhuma pessoa com características igual os griots indígenas ou africanos. Mas eu sei que
Por exemplo, na família do Joãozinho, um amigo meu. Um exemplo, existe uma pessoa mais velha que se enquadra nessa característica aqui. É o que você vai responder, ok? Então, a atividade de hoje de português, tá bom? No caderno de linguagem, você vai copiar e responder essas duas perguntas referentes a esse textinho aqui. Somente as duas. Dúvidas, se tiverem dúvidas, pode me mandar pelo WhatsApp que eu ajudo a esclarecer, ok? Continua com o livro de português aberto que nós iremos fazer a correção de uma atividade.